A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Trombeta de Deus. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe e continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um acréscimo, sobre aquele estudo que nós temos no canal sobre para onde nós vamos após a morte, né? No livro de 2 Esdras, vai dar um acréscimo para nós vamos aprender sobre isso hoje. Então, o que você vai aprender nesse vídeo? Você vai aprender quais são as bênçãos, né, as recompensas e os castigos que a gente já recebe imediatamente à morte. O livro de 2 Esdras destaca isso para nós e vai ser uma bênção. Então, você não precisa de ficar olhando para o vídeo, ele é no modelo em áudio e tem as imagens para ajudar a fixar. Se você quiser assistir, você pode assistir, senão você pode só pôr o seu fone de ouvido e ouvir o estudo, tá bom? Espero que que acrescente bastante na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos falar um pouco então sobre o destino e o julgamento de todos os homens. Nós entendemos através do livro de Lucas e outros textos da palavra que após a morte nós vamos para o Sheol, né, o Hades, que é o mundo dos mortos, e lá tem uma separação que deixa tanto o ímpio de um lado quanto os justos do outro, e no meio tem um grande abismo. Esse abismo o qual Satanás vai ser selado, preso durante 1000 anos. Mas veja bem, a separação ela é clara lá no livro de Lucas capítulo 16, e você vê inclusive Abraão conversando com o rico. Então, ou seja, eles conseguem se ver e ver, o ímpio consegue ver o descanso do justo, e ao contrário também, você percebe que o justo também vê o sofrimento do ímpio. Então, quando você vê essas nuances, nós já temos estudo no canal falando sobre isso, é maravilhoso entender como Deus separou e como destinou as almas, tanto já para imediatamente a morte sofrer o castigo pelos seus pecados, como também imediatamente a morte já descansar nele, devido ter é, vencido o pecado, né? Porque nós estamos numa luta constante contra o pecado, e quando nós vencemos o pecado através do sacrifício de Cristo, através do Espírito de Deus que está em nós, e vencemos a carne, vencemos o pecado. Então, quando morremos, nós somos aceitos por Deus, né? E já entramos no descanso, já vemos o nosso galardão, né? Que está preparado para nós. Mas a Bíblia nos dá esse entendimento, mas a- conseguimos entender até aí. Quando nós vamos para o livro de 2 Esdras, nós temos um acréscimo maravilhoso nesse entendimento. Eu vou ler alguns textos de 2 Esdras, nós vamos olhar aqui nesse estudo, então, 2 Esdras, um pouquinho de textos de Enoque e textos do livro de Sabedoria, que está lá na Bíblia Católica, que é um livro maravilhoso de Salomão. Então, veja, olha só que interessante. Então, nós sabemos que, pela palavra de Deus, né, que o destino do homem é um destino de dualidade, né? É um destino onde ou você vai para a salvação ou você vai para a condenação. Não tem um meio termo, não tem um meio caminho, não tem uma forma diferente de se finalizar após a morte. Ou você vai estar com Deus ou não. Então, esse é um ponto fundamental nas Escrituras, onde fala que a humanidade irrevogavelmente vai estar ou do lado da condenação ou do lado da salvação. Veja que em Mateus capítulo 25, versículo 46, fala assim: e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, você vê que não tem um terceiro caminho, né? São dois caminhos. Mas vamos olhar um texto também lá de 2 Esdras, já, capítulo 7, versículo 78. Olha só: o juízo leva a alegria para os justos e a angústia e destruição para os ímpios. Os justos serão consolados e dormirão em doce sono, e os ímpios serão constrangidos a sentir-se na maior angústia. Ou seja, aqui também já mostra a dualidade no destino, né? Ou seja, se você é justo, você vai estar na alegria, mas se você é ímpio, você vai estar na angústia e destruição. Em 1 Enoque, que é o Enoque etíope, que é o verdadeiro, né? Que tem outras versões que não são. Veja bem, ó,
Enoque capítulo 1, versículo 9, depois o 10, o 11 e o 12. Olha só. Eis que vem com 10 milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos. E os ímpios serão destruídos e removidos da face da terra, e os que guiaram o mundo ao erro serão amarrados em cadeias. Então veja, seja dentro da palavra que nós chamamos hoje de livros canônicos, seja dentro desses apócrifos, que são livros escondidos, e como eu já disse para os irmãos, são livros deixados para o final, e nós vamos entender isso ao longo dos próximos estudos, para aqueles que têm a sabedoria de Deus e têm afinco para estudar, irão compreender esses grandes mistérios de Deus. Então veja que não tem um fim diferente. Então vamos agora ao acréscimo direto às palavras de Jesus, né, lá em Lucas capítulo 16 e outros textos bíblicos, mas aqui vai vir agora o acréscimo direto de como essas almas estão logo após a morte, certo? Porque a gente morre e já sabe que vai ou para a condenação dentro do Sheol ou vai para o descanso também dentro do Sheol, mas ambos os lugares separados. Mas vamos ao acréscimo. Então, lá no livro de 2ª Esdras, no capítulo 7, aí é bom ler o capítulo 7 todo, que vai dar o contexto inteiro. Aqui nós vamos ler algumas porções para não ficar muito grande. Lá vai mostrar esse tempo entre a morte e a ressurreição. O que acontece, qual o destino e o que as almas, né, o que o espírito vai sentir e ver lá do outro lado. Então, veja bem, vamos falar primeiro dos 7 castigos. Logo após a morte, o livro de Esdras nos conta, o 2ª Esdras nos conta que quem vai ser o ímpio, né, logo após a morte, quem foi ímpio já vai receber os seus castigos, não em sua totalidade, mas já vão receber e terão 7 castigos, 7 angústias para serem sofridas por eles. Então vamos ver elas aqui, ó. Então tá tudo isso no capítulo 7. Então, o primeiro castigo é a ruptura da lei, porque a primeira angústia vai estar relacionada ao desprezo que eles tiveram à lei do Altíssimo. Então, ou seja, eles desprezaram a lei do Senhor, por isso ficaram condenados, certo? Vai atentando a esses pontos. A segunda angústia que está relacionada porque eles não se arrependeram para ter a vida, não teve. Além deles, você vê que uma está ligada à outra, por eles terem desobedecido a lei de Deus, ter desprezado a lei de Deus, eles também recebem a angústia, porque eles não se arrependeram de terem desprezado a lei de Deus. Na verdade, amaram o mundo, né, como diz a palavra de Deus, e aí recebem, então, a condenação. A terceira angústia que recebem é porque veem o prêmio que está reservado àqueles que creram no testemunho do Altíssimo, no testemunho de Deus. Então, ou seja, o ímpio vai sofrer porque ele já vê que aquele que é justo vai receber uma grande recompensa, quanto a partida ele não. Ele está sendo vê a sua condenação e também já está em sofrimento. A quarta angústia é porque eles consideraram o tormento que está preparado para aqueles que vieram a pecar, ou seja, eles já estão em sofrimento ali, né? Tanto a palavra em Lucas 16 fala, quanto aqui já fala que eles estão em sofrimento, eles estão vendo, inclusive um dos sofrimentos é ver que o justo está sendo consolado, mas eles também veem a sua própria condenação no futuro, que aí é o ser lançado no lago de fogo. Então eles enxergam essa condenação de forma clara. A quinta angústia é porque veem as câmaras dos outros, né, o lugar onde os outros estão descansando, ou seja, o lado dos justos, que são guardadas pelos anjos em profundo silêncio, ou seja, em descanso, tranquilos. Então, eles conseguem visualizar o outro lado, como eu disse no início. Então, eles estão já em sofrimento, recebendo as suas angústias, os seus castigos, mas eles conseguem enxergar, e isso é uma angústia para eles, porque eles veem o quanto o justo agora está descansando, está alegre, né, está recebendo, já não também de forma completa, mas já está recebendo a sua recompensa. A sexta angústia é porque eles veem que a sua destruição vai ser maior do que a destruição dos anjos caídos. Ou seja,
eles veem que a destruição vai ser grande. Eles já estão em sofrimento, mas ali não é o ápice, ali não é o sofrimento maior. Então, eles ainda aguardam um sofrimento maior e eles já sabem qual é esse sofrimento. Eles aguardam ainda o julgamento final de Deus no trono branco, mas eles já sabem que a condenação será grande, inclusive aqui fala que maior que a dos anjos caídos, porque tiveram oportunidades constantes de arrependimento. Deus deu anos de vida. Como eu costumo dizer, o tempo nosso na Terra é curto em relação à eternidade, mas o nosso tempo de vivência aqui é de constância e oportunidade de se voltar para Deus. Então, eles rejeitaram o Senhor e veem que a sua destruição vai ser muito grande. E a sétima angústia é porque eles veem que a vida é curta, ó, que eu acabei de falar, e a angústia é longa. E o prêmio do justo é grande e o castigo dos ímpios é eterno. Isso está em 2 então, essas 7 angústias no capítulo 7, do 80 ao 87. Então, veja, a última é como se arrematasse todas as outras, né? Eles fazem uma comparação, eles meditam no que está acontecendo. Então, eles veem que a vida que eles passaram aqui na Terra foi curta para eles fazerem e praticarem todos os desejos da carne, com relação agora ao sofrimento na eternidade, que é eterno, ou seja, vai ser longo, vai ser eterno, não tem fim. Eles também já comparam que o prêmio do justo é grande, mas o castigo do ímpio é eterno. Ou seja, tanto os dois são eternos, né? Mas é uma comparação que eles fazem, que o justo está recebendo uma grande recompensa pela dificuldade, pela perseguição, pelo sofrimento, pelo amor de Cristo, que sofreu aqui na terra, que passou, e Jesus disse isso, né? A gente já sabe que lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala que todo servo verdadeiro, todo cidadão do reino de Deus sofre perseguição, sofre angústias, vai padecer dores, tem que carregar a cruz. Então, esses venceram, mas eles não venceram, né? Cederam aos desejos da carne, ao pecado, e aí por isso tem essas 7 angústias. É, a- o ímpio sofre as angústias, mas quem vence, quem é justo, já recebe de imediato após a morte também as suas recompensas, não de forma plena, porque ele recebe quando ele ressuscitar junto com Cristo, junto com a igreja, né? No arrebatamento, ele também faz parte da igreja, mas porém morreu. Então, quando Cristo vem, ele ressuscita e aí recebe a sua recompensa de forma plena. Mas enquanto ele está aguardando no mundo dos mortos, lá no paraíso, na parte onde está no seio de Abraão, como diz lá em Lucas, eles recebem as suas alegrias. Então, os ímpios estão lá recebendo as suas angústias, os seus sofrimentos, já imediatamente a morte, e a Bíblia fala sobre isso. A Lucas 16:25 fala assim, ó: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Isso foi Abraão falando para o rico. Mas olha só que texto interessante no livro de sabedoria. Está lá na Bíblia Católica, mas olha só o que esse texto fala e complementa muito bem essa questão do sofrimento do ímpio. Ó, o livro de sabedoria, capítulo 3, versículo 10 ao 12, e depois do 16 ao 19. Você pode ler o capítulo 3 todo, que ele é maravilhoso. Mas olha só, ó. Mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor. Viu só qual é o motivo que eles estão recebendo castigo? Porque eles desprezaram a lei do Senhor e desprezaram o justo, que é o servo de Deus. E desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina, ou seja, rejeitou o Senhor. A sabedoria é o Espírito de Deus, é a sabedoria que provém de Deus. A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito, e as obras deles são inúteis. Suas mulheres são insensatas e os seus filhos malvados. A raça deles é maldita. Quanto aos filhos dos adúlteros, nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo em relação à terra aqui, né, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, não terão esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim de uma raça injusta. E nós vimos aqui quão lamentável é o fim de uma raça injusta. Então, veja bem que o, todo a Bíblia, até os livros escondidos aqui, os apócrifos, os livros que estão lá na Bíblia Católica, que infelizmente foi tirado da nossa, eles concordam que
logo após a morte, você já recebe o castigo, se você for ímpio. Mas também nós vamos ver que, se você for justo, você também recebe as suas benevolências, né? Já começam a receber a sua retribuição pelas obras justas que praticaram. Então veja, vamos lá ver então as 7 benevolências, né? As 7 alegria que esse justo vai receber imediatamente à morte por ele ter vencido o pecado. Então a primeira alegria dele é a de ter alcançado a felicidade de ter lutado pela vida e a vitória sobre o adversário. Qual adversário? O pecado. Então veja, imediatamente à morte você pensa, como Pedro diz, que a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. É como assim, ó, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então Cristo ofereceu-se em sacrifício por nós, certo? Nós, quando morremos justos, é como se nós oferecemos a nossa vida em sacrifício por Cristo, porque nós sofremos e padecemos por Ele, enquanto vivíamos aqui de forma justa. Então, assim que a gente morre, a gente vê que nós alcançamos a felicidade de ter vencido o pecado. Lutamos, aquela luta também da carne contra, do espírito contra a carne, né, que Paulo fala. Então, essa luta foi vencida, o espírito venceu a carne, venceu o pecado. E aí você já percebe isso e já recebe esse alívio imediatamente, essa alegria imediatamente à morte. A segunda alegria é a de ver sua recompensa, pois estão guardados em segurança os que se salvaram. Então veja, ele imediatamente à morte também, ele já percebe a recompensa que ele vai receber, porque ele já está recebendo o conforto, já está em descanso no Senhor, mas ele sabe que a sua recompensa, o seu galardão é muito grande, e ele só está aguardando o seu Jesus voltar para ele receber. Então veja que esse justo já sabe a recompensa que ele vai receber do Senhor imediatamente, ele já está na expectativa de recebê-la, ele já recebe essa alegria e essa esperança, esse aguardo, ele é muito feliz, né? Quando você sabe que você venceu e que você vai receber o galardão do Senhor. A terceira alegria é de testemunhar que Deus o aceitou. Aí vai estar relacionado ao que eu falei na primeira alegria. Deus aceitou o sacrifício. Quando você estuda as festas judaicas, você vai ver que quando o povo trazia o trigo, o molho do trigo para o sacerdote, tinha que apresentar diante do Senhor para eles fazer o pão para Deus que pudesse aceitar eles, né, a oferta deles. Assim também acontecia no dia da expiação, quando oferecia o sacrifício e estava tudo certinho, o sacerdote tinha se purificado tudo direitinho. Quando o sacerdote saía de dentro do Santo dos Santos, é porque Deus tinha aceitado o sacrifício para perdoar o povo. Aqui é a mesma coisa, você tem já nessa terceira alegria, você testemunha que Deus te aceitou a sua vida de castidade, a sua vida de santidade, e você foi aceito por Deus. Deus aceitou e te salvou porque você viveu de forma justa. A quarta alegria é a de saber que o seu descanso não terminará, ou seja, é eterno, como eu disse. Então, ou seja, é um descanso eterno, de alegria eterna, assim como Jesus prometeu. E você já tem essa percepção, essa alegria já que se inicia logo após a morte. A quinta alegria é a de ver o coro e a glória dos anjos. Então, ou seja, eu penso que é como você já tem o retorno, como Adão era no início nessa parte. Porque eu creio que Adão via as hostes celestiais, ele tinha esse contato com o reino celestial, porque ele era santo, isso antes da queda, é claro. E assim que você morre, você vai ter esse contato de novo. Aqui está falando que você vai visualizar os anjos. Então, imagina a alegria de você ver o coro celestial, o trabalho dos anjos, o louvor e a adoração a Deus dos querubins ao redor do trono e assim por diante. Então, essa é uma alegria imensurável que você vai receber se permanecer justo. A sexta alegria é a de ver a face daquele que há de vir. Ou seja, vai ver a face de Cristo, mesmo não estando no céu. Olha só que maravilha, porque não morre e vai para o céu. É claro, biblicamente, que a gente morre e vai para o mundo dos mortos. Mas Deus está em todo lugar, Jesus está em todo lugar. E imediatamente à morte você vê a face de Jesus. E aí você vai entender, então, por que Jesus disse para aquele ladrão que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Claro que Jesus estaria lá literal, porque a alma dele também, o espírito dele, né, foi também lá para o mundo dos mortos, mas Jesus saiu de lá porque a morte não tinha autoridade sobre ele. Mas veja,
ele continuou junto com aquele ladrão e com todos os santos que estavam lá, porque eles veem a face do Senhor. Uma vez que você já está no mundo espiritual, distância, localização não é mais problema. Tanto para o seu espírito quanto para Deus. Nunca foi um problema para Deus. Então, você vai ver a face de Cristo imediatamente à sua morte. E essa é uma alegria imensa. E a sétima alegria, a última alegria, é a de ver que os seus corpos corrompidos, que a gente tinha aqui, imortais, serão transformados e que gozarão da imortalidade e da glória eterna para sempre. Isso está lá em Esdras, capítulo 7, do 91 a 98. Então você vê que, assim como Paulo diz lá em, acho que é 1 Coríntios capítulo 15, né, que nossos corpos serão transformados logo instantes antes do arrebatamento, né, ou seja, Cristo vem, aparece nas nuvens, ressuscita quem morreu, e aí quem morreu, quem está ressuscitado e quem ficou vivo tem corpo glorificado e sobe aos céus. Então, você já tem essa percepção, essa alegria, esse sentimento, que o seu corpo corrompido já não vai mais existir, porque quando você ressuscitar, vai ressuscitar com esse corpo ainda, só que imediatamente ele vai ser transformado num corpo de imortalidade, e a alegria será plena, você será igual a Cristo, no sentido de ser glorificado. Então você entende que essas alegrias são maravilhosas, e tem paralelo bíblico para essas alegrias. Você pensa que não tem? Tem sim. Olha só o que diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, Paulo, o que ele está falando aqui? Que ele está em aperto, porque ele queria estar com os irmãos e ensinando os irmãos, mas ele também quer estar com Cristo. O desejo dele, o anseio dele, ele sabe, ele já tem essa ciência, ele já tinha acesso a esses livros, né, e a todo o Antigo Testamento, esses livros que infelizmente não estão na nossa Bíblia, mas que esse povo utilizava, que o povo judeu utilizava como palavra de Deus. Então o que acontece? Ele já sabia que imediatamente à morte ele estaria com Cristo, ele veria a face de Cristo, certo? Agora, outro texto lá de sabedoria, olha só, sabedoria 3, do 1 ao 8, olha só o que fala nesse texto, que maravilha. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, seu deslance é julgado como uma desgraça. Então vai vendo como que o ímpio está vendo a morte do justo, hein, ó? E a sua morte como uma destruição, quando na verdade estão em paz, como nós vimos. Quando você morre com o Senhor, você já está em descanso, já está em paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortabilidade. Então, ou seja, ele vai ser imortal, transformado ao arrebatamento. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si, ou seja, aceitou seu sacrifício, deu salvação, reino e sacerdócio. Versículo 6. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto, viu só? Nossa vida como sacrifício, provados como ouro, vida de sacrifícios espirituais, depois a nossa própria vida mesmo, morte, como sacrifício a Cristo, ele disse aqui. Então vamos lá, em versículo 7. No dia da sua visita, eles se reanimarão, dia da visita, dia da volta de Jesus, se reanimarão e correrão como centelhas na palha, ou seja, porque vão se transformar e vão ser como Cristo. Eles julgarão as nações, viu só, igualzinho tem Apocalipse, e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Então veja que para alcançar a salvação, o gozo, o regozijo, a gente tem que ser justo. E você viu que imediatamente a morte, que acréscimo maravilhoso que o livro de Esdras dá para a gente, no nosso entendimento, né? A gente, imediatamente a morte, tanto o ímpio quanto o justo já recebem parte do seu destino. Por que eu falo parte? Como nós vimos, não é pleno, não vai, o ímpio não vai ser lançado no lago de fogo, ele vai ainda para o Hades. Nós ainda não estaremos com acesso ao céu, mas estaremos também no Hades, cada um do seu lado, como já temos estudo aqui no canal. Então, só que já sabemos agora que é tudo muito claro, assim que você morre, você já entende qual é o seu destino, ou você vai para a condenação, ou você vai para a salvação, e isso é maravilhoso, você entender isso. Então, veja quanto entendimento nós temos a mais com um livro que infelizmente foi tirado da palavra de Deus. Mas eu sugiro vocês leem todo o livro de Esdras,
de Segunda Esdras, né? Eu vou postar ele aqui no canal para vocês ouvirem também, tá bom? E depois eu vou continuar, porque tem um lamento. Eu vou fazer mais um vídeo, porque tem um lamento de Esdras sobre a questão da perdição dos ímpios. Por que são tantos ímpios que se perdem? Você vai ver no livro de Esdras um questionamento dele com Deus. Por que tantas pessoas se perdem e poucas pessoas se salvam? E aí vai falar dessa questão da porta estreita que está na nossa palavra, né? Vai acrescentar muito para a gente também. Então é isso, meus irmãos. Meditem nessa palavra, que o Senhor tem grandes coisas reveladas para nós, tá bom? Se inscreva aí no canal, compartilhe, para que as pessoas conheçam mais a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem